Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do Gênesis, capítulo 4, versículos 1 ao 15 e versículo 25. Leitura do livro do Gênesis. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: gerei um filho com a ajuda do Senhor. E deu também à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Aconteceu, tempos depois, que Caim ofereceu frutos da terra como sacrifício ao Senhor, e Abel ofereceu primogênitos do seu rebanho com sua gordura. O Senhor olhou para Abel e sua oferenda, mas para Caim e sua oferenda não olhou. Caim encheu-se de cólera e seu rosto tornou-se abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que estás cheio de cólera e andas com o rosto abatido? É verdade que, se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas se fizer o mal, o pecado estará à porta, espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e matou-o. O Senhor perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou guarda do meu irmão? O Senhor lhe disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim da terra. Agora, pois, serás amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando tu a cultivares, ela te negará seus frutos, e serás um fugitivo vagando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Se hoje me expulsas dessa terra, devo esconder-me de ti, tornando-me um fugitivo a vaguear sobre a terra. Qualquer um que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim, para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Adão conheceu de novo sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete, dizendo: o Senhor deu-me um outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Antes da pregação, aquele pedido de sempre: abençoe a minha missão, se inscrevendo gratuitamente no canal, deixando seu like, deixando seus comentários nessa pregação de hoje e principalmente compartilhe essa mensagem para que mais e mais pessoas possam ouvir e meditar diariamente a palavra de Deus. Eu quis trazer hoje aqui essa reflexão da primeira leitura, porque ela é uma mensagem muito atual para nós, meus irmãos. A primeira leitura vai contar de uma forma resumida o episódio quando Adão e Eva têm os 2 filhos, Caim e Abel. Esses filhos que foram crescendo, e a primeira leitura vai dizer que Abel, ele era pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Então,
num certo momento da vida deles, eles foram oferecer o sacrifício ao Senhor. E o sacrifício era uma oferta como reconhecimento a Deus por aquilo que cada um tinha. Então Abel, que era pastor de ovelhas, ele ofereceu os primogênitos do seu rebanho. E Caim ofereceu os frutos da terra como sacrifício. Abel, então, como pastor de ovelhas, ele oferece o primogênito, o melhor que ele tinha do seu rebanho. E Caim, como agricultor, ofereceu frutos da terra. E a leitura vai dizer que o Senhor olhou como uma oferta agradável a oferta de Abel. Porque o versículo 4 deixa bem claro que Abel ofereceu os primogênitos. Abel ofereceu aquilo que nós chamamos de primícias. O melhor que ele tinha, ele ofereceu a Deus. Caim também fez a sua oferta, mas ele não ofereceu os primeiros frutos, os melhores frutos. E por isso, então, a leitura vai dizer que o Senhor, ele se agradou mais da oferta de Abel. E quando aconteceu esse fato, Caim, ele ficou tão cheio de cólera que o seu rosto ficou abatido. E o ensinamento que o Senhor deu para Caim é um ensinamento para cada um de nós. Olha o que o Senhor disse: se você fizer o bem, você vai andar de cabeça erguida. Mas se você fizer o mal, o pecado estará sempre à sua porta te espreitando. Mas você poderá dominá-lo. E é aqui, meus irmãos, que está um segredo para a nossa vida. Como é que nós devemos reagir ao pecado? Porque quando o Senhor se agrada da oferta do seu irmão Abel, a atitude de Caim não deveria ser ficar cheio de cólera. A atitude de Caim deveria ser aprender com o seu irmão Abel. E na próxima vez que Caim fosse ofertar um sacrifício, ele ofereceria então as primícias, os seus melhores frutos. Então o Senhor dizia para Caim: olha, faz o bem e você vai andar de cabeça erguida. O pecado está aí, mas você pode dominá-lo. Então, meus irmãos, quando nós erramos, quando nós não agimos conforme a vontade de Deus, nós não precisamos e não podemos e não devemos nos entregar ao pecado, porque nós podemos dominar qualquer sentimento contrário no nosso coração. A ira, a raiva, tudo nós podemos dominar. Porque se nós não fizermos as coisas conforme a vontade de Deus, o inimigo ele vai vir pesado sobre nós para tentar nos dominar e nos destruir. E naquele momento, quando Caim olha para aquela situação e ao invés dele se alegrar com seu irmão e querer aprender com ele, ele vai deixar que o mal, que o sentimento de ódio, de vingança, tome conta do seu coração. E nós devemos vigiar muito sobre isso, trazendo para os nossos dias quantas vezes as pessoas sentem tristeza, até
até raiva quando o outro se dá bem, quando a outra pessoa conquista aquilo que nós não conquistamos ainda, seja em casa, seja no trabalho, seja na missão. Quantas pessoas não conseguem ficar felizes com o sucesso do outro, com a vitória do outro, e ao invés de se alegrar, deixam o ódio tomar conta do coração. E a leitura hoje deixa bem claro quando o próprio Deus vai falar com Caim: o pecado estará à porta te espreitando, mas você pode dominá-lo. O Senhor já estava avisando Caim daquele sentimento que estava no coração dele, porque Deus não iria impedir que Caim matasse seu irmão Abel, mas o Senhor poderia e estava o alertando para que ele não tomasse aquela atitude. Então, nessa primeira parte, duas coisas muito importantes que eu quero meditar com vocês. Primeiro, é sobre a nossa oferta, aquilo que nós oferecemos para Deus, e isso em todos os sentidos. A nossa oferta material que nós levamos na igreja, o nosso dízimo e principalmente a nossa vida. Abel ofereceu o que ele tinha de melhor. E nós? Eu e você? Nós temos oferecido para Deus o que nós temos de melhor? Na nossa vida, no nosso tempo, no nosso dia a dia? Ou temos oferecido a Deus o resto, a sobra? Ou não temos parado para meditar o que nós poderemos oferecer a Deus e oferecemos e entregamos a Ele a nossa oferta de qualquer maneira? Abel teve a preocupação de oferecer os primogênitos do seu rebanho, o que ele tinha de melhor. E o que agradou a Deus foi isso, porque Abel, ele teve a coragem, meus irmãos, de abrir mão do melhor que ele tinha para Deus. Abel não ficou com dó, não ficou reservando os primogênitos para ele. Ele ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor. E é isso que agrada ao Senhor. Quando o Senhor olha para a nossa oferta e Ele vê que aquilo que nós estamos ofertando a Ele é o melhor que nós temos. Sabe por que o Senhor se agrada quando nós oferecemos as nossas primícias, o melhor que nós temos? Porque durante toda a história da salvação, o Senhor sempre ofereceu o que Ele tem de melhor para nós. E a maior prova é o próprio Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus ofereceu e oferece o melhor para nós, nós como filhos precisamos oferecer o melhor para Deus. Deus não se agrada quando nós o buscamos de qualquer maneira, quando nós o servimos de qualquer maneira. O Senhor se agrada quando Ele vê que aquilo que nós estamos oferecendo é o nosso melhor. Não importa o tamanho, mas o Senhor vê se nós estamos ofertando a Ele de todo o nosso coração. E quando Deus alerta Caim, ele não ouve a voz de Deus. E ele mata o seu irmão. Ele mata Abel por inveja, por ciúme.
Mas o Senhor já havia alertado: o pecado está à sua porta te espreitando, mas você pode dominá-lo, Caim. Mas Caim preferiu matar o seu irmão. Caim deixou o ódio, a inveja, a raiva tomar conta do seu coração e não ouviu a voz de Deus. Meus irmãos, isso é tão sério que merece uma reflexão muito profunda. Quantas vezes nós matamos as pessoas que estão à nossa volta quando nós não torcemos pelo sucesso delas, quando nós não aplaudimos as vitórias dos nossos irmãos, quando nós não procuramos aprender com a vitória dos outros, porque esse é o caminho que o Senhor nos chama a viver, um caminho que aplaude a vitória do outro e que aprende também com a vitória do outro e que fecha o coração para os planos do inimigo e abre o coração para a vontade de Deus. Porque Satanás, ele sempre quer nos colocar um contra o outro. Satanás, ele sempre quer destruir as famílias, destruir as amizades, destruir os relacionamentos. E uma grande arma que o inimigo usa é a inveja e o ciúme. Porque muitas pessoas não suportam, presta atenção nisso, muitas pessoas não suportam ver a felicidade do outro. Muitas pessoas não suportam que o outro ele seja uma pessoa carismática, que atraia as pessoas, que atraia as bênçãos de Deus, que atraia as coisas boas. E ao invés das pessoas procurarem imitá-lo, as pessoas muitas vezes se deixam levar pela doença do ciúme e acabam matando, tirando essa pessoa da sua vida e fazendo com que outros também tirem do coração. Esse é um grande pecado. A inveja, o ciúme e tentar matar muitas vezes espiritualmente a pessoa da sua vida. A palavra de hoje é uma reflexão para os nossos dias. Primeiro, o que nós temos apresentado ao Senhor. E segundo, nós nos alegramos quando Deus se alegra com o outro? Ou nós deixamos nosso coração se levar pela inveja e pelo ciúme? Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, diante dessa palavra nós queremos colocar a nossa vida em Suas mãos. Senhor, quantas vezes nós temos agido como Caim agiu, mas hoje nós te pedimos, toca no nosso coração, para que possamos sempre oferecer o melhor para o Senhor. O Senhor não merece que ofereçamos ao Senhor qualquer coisa o resto da nossa vida. O Senhor merece o melhor. Então nos ajuda para que nós possamos nos alegrar com as vitórias dos outros, agradecer e louvar ao Senhor pelas vitórias dos outros e aprender também a maneira correta de nós oferecermos ao Senhor a nossa vida como oferta de amor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.